E aí, fantasmas? Hoje vamos conversar mais uma vez sobre os novos Pokémon lendários da franquia Koraidon e Miraidon, os mascotes das capas das versões Scarlet e Violet, porque tem um assunto que eu ainda não abordei aqui no canal e muita gente tem comentado sobre, inclusive me pedido para fazer vídeos sobre isso, que são aqueles símbolos, aqueles logos que aparecem exatamente nas capas dos novos jogos. E hoje, basicamente, eu vou falar sobre duas teorias que explicariam o que são esses logos, beleza? Então assistam até o final para entender tudo que eu quero falar. Mas antes, eu sei, é chato, mas eu preciso pedir para você se inscrever no canal. Uns dias atrás eu implorei, parece que deu certo, então eu tô aqui para implorar de novo. Inscreva-se. E se implorar não surte mais o mesmo efeito, me diz o que você quer que eu faça para você virar um fantasma aqui do canal. Você quer o quê? Que eu imite um Pokémon? Que eu imite um Pikachu? Me diz, eu imito. Quer dizer, eu não sei se eu imito não, porque seria meio vergonhoso e eu não sei se eu tô disposto a tudo para que você se inscreva no canal, beleza? Mas é isso, inscreva-se, tá? É muito fácil, rápido, de graça, para de preguiça, clica no botãozinho vermelho e se torne um fantasma você também. Se puder ainda, deixa um like, ative o sininho de notificações, me siga nas outras redes sociais, chame os amigos para participar do canal, mas o mais importante é que você se inscreva. Só assim a gente vai chegar em 800 mil fantasmas. Já se inscreveu, né? Não quero ouvir não. Enfim, não quero ouvir que você não se inscreveu. Mas é isso. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Ok, fantasmas, essas aqui são as capas de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Pokémon Scarlet com o Koraidon na capa, Pokémon Violet com o Miraidon na capa. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. Pra mim, duas das mais lindas capas da franquia, pelo menos da série principal. Adorei essas capas. Temos que ver alguns detalhes, porque da metade pra baixo tem os logos dos jogos e dessa vez eles vêm envoltos em vários detalhes, né? Então vamos começar falando da parte mais óbvia, que são as cabeças dos lendários, quase que de uma forma minimalista. Em Pokémon Scarlet, na parte central, sobre o acento da letra E, temos a cabeça do Koraidon e em Violet temos a cabeça do Miraidon. Acho que todo mundo percebeu isso, caso não tenha percebido, tô falando agora pra vocês, beleza? E eu acho que elas estão aqui por um motivo, porque seria muito redundante colocar o Pokémon e depois as cabeças dele de uma forma minimalista no mesmo lugar, né, na mesma capa. Eu acho que elas estão aqui, as cabeças, para representar a forma principal desses Pokémon lendários. E aí você me pergunta, Ali, como é que a gente vai utilizar as formas alternativas desses lendários se a gente ainda não capturou os lendários de fato? Então, talvez, e apenas talvez, as formas do Koraidon e do Miraidon não sejam formas de luta, de batalha, como são, por exemplo, Black Kyurem e White Kyurem. Talvez seja só uma adaptação do corpo desses Pokémon para que eles mudem, que eles transmutem e se tornem de fato um veículo. Como, por exemplo, acontece com o Genesect. O Genesect não tem uma forma alternativa de batalha, mas ele tem uma forma alternativa que permite você montar o Genesect. Isso já foi visto no anime de Pokémon. O Ash tem uma cena que ele monta em cima do Genesect e o Genesect sai voando. Aquela forma do Genesect não é uma forma que você pode usar desse mítico em batalha, mas é uma transformação desse Pokémon, né? O que é muito interessante, porque esse tipo de coisa nunca foi muito explorado nos jogos, não que eu me lembre, pelo menos, mas no anime isso já aconteceu. E aí vamos ter que entrar em supostos vazamentos e na primeira teoria. Segundo o Riddler Q, a gente vai ter 5 formas diferentes para cada um dos lendários, ou seja, 5 Koraidon e 5 Miraidon. E a primeira teoria que explicaria esses logos das capas dos jogos é falando que cada um desses símbolos representaria uma dessas 5 formas de cada lendário. Se isso estiver correto, eu acho, de novo, que as cabeças dos lendários representam a forma principal, a forma a partir da qual eles se transformarão nos outros lendários, nas outras formas, nos outros, enfim, Pokémon. Eu realmente acredito que essas formas que a gente tá vendo do Koraidon e do Miraidon são as formas principais. Tem gente que acredita que não seja, tem gente inclusive que diz que eles são os mesmos Pokémon ou que eles teriam pré-evoluções em comum, como aconteceu na 7ª geração, né, com o Solgaleo e com a Lunala. Não vou entrar muito nisso, porque isso não acrescenta muita informação pra gente tentar decifrar os símbolos que estão nas capas de Scarlet e Violet. Mas só pra deixar claro que tem uma vertente que acredita nisso, não sou nem contra nem a favor por enquanto. Beleza, agora vamos falar dos símbolos da parte de cima desse retângulo, tá bom? Esses símbolos que logo abaixo deles tem uma meia
meia-lua. E dá pra ver que essa meia-lua é dividida em 3 partes. Essa meia-lua representa pra mim claramente esse detalhe que tem na altura da barriga dos Pokémon, do peito dos Pokémon. Nas duas versões, essa meia-lua é dividida em 3 partes, mas em Pokémon Scarlet elas têm uma espécie de espinhos saindo. E esses espinhos são exatamente os espinhos que a gente vê saindo dessa parte que lembra uma roda do Koraidon, ou seja, simbolizando exatamente essa parte. Já no Miraidon não tem esses espinhos, então nessa meia-lua da versão Violet também a gente não vê a representação de espinho. Por que eu falei dessa meia-lua? Porque tem gente que acredita que esses símbolos da parte de cima representariam as formas do Koraidon e do Miraidon que seriam mais próximas de motocicletas ou mais próximas de veículos que seriam utilizados na terra, no mar, enfim, no chão. Ainda é claro que, como a gente saiba, o mar não seja chão. Então vamos lá, o primeiro símbolo, o do topo à direita, onde a gente vê 4 bolas com setas apontando em direções opostas, representaria a forma desses lendários que seriam utilizados para desbravar os terrenos. Assim como a gente ganhou o Weirdier em Pokémon Legends Arceus pra gente percorrer as terras mais rapidamente. Já o símbolo no topo à esquerda, aí há uma certa divergência. Tem gente que acredita que ele representaria um símbolo marinho, uma ferramenta utilizada em navegações chamado sextante, que é utilizado para medir distância, coisas desse tipo, e aí seria a representação da forma do Koraidon e do Miraidon que a gente utilizaria para desbravar os mares. Por outro lado, tem quem acredite que esse símbolo aqui lembra uma espécie de ampulheta, e aí representaria algum tipo de viagem temporal que seria permitido que o jogador fizesse em Scarlet Violet utilizando uma nova forma desses Pokémon lendários. Já o símbolo da parte de baixo, à direita, a gente teria esse que tem uma ondulação, e aí tem uma outra vertente que acredita que esse símbolo aqui, esse sim seria sobre a forma dos lendários que utilizaria-se para surfar os mares da nova região Pokémon, e o logo de baixo à esquerda, que tem uma espécie de visão aérea de algum tipo de ginásio, algo assim, seria o que representaria a forma que desbravaria os céus, aquele que a gente utilizaria para voar ou no Koraidon ou no Miraidon, beleza? Então essa primeira teoria explica os símbolos nas capas de Scarlet Violet, dizendo que eles são símbolos que representam as outras 4 formas desses lendários, e cada uma dessas formas seria utilizado pelo jogador para explorar algum tipo diferente de terreno da nova região Pokémon, beleza? O chão, o mar, o céu e eventualmente uma viagem temporal. Tem alguns outros tipos de exploração que a gente viu muito bem utilizados em Pokémon Legends Arceus, como por exemplo a escalada, que a gente utilizava o Sneasler, farejar coisas pelo terreno para encontrar itens raros, conforme a gente utilizava a Ursaluna. Então pode ser que eles apresentem uma nova forma, um novo ride, diferente de tudo que a gente já viu. E aí a gente tenta especular como seria o plot de Scarlet Violet. Tem muita gente que diz que a gente utilizaria essas diferentes formas dos lendários desde o início da nossa gameplay. E eu acho que se a gente traçar um paralelo com Pokémon Legends Arceus, isso pode ser realmente verdade. Eu acho que conforme a gente for passando por alguns trials, por alguns desafios, assim como aconteceu em Legends, a gente vai desbloqueando o uso de formas desses lendários, ainda que a gente ainda não tenha capturado esses lendários. E isso me leva a crer que ou esses lendários ou as formas da gente utilizar esses lendários seriam criadas por seres humanos. Essa é uma outra coisa que muita gente na comunidade tem dito, tem batido nessa tecla, de que esses lendários seriam artificiais. E isso não seria nenhuma novidade na franquia. A gente tem vários Pokémon artificiais criados por seres humanos, criados por laboratórios. Acho que o mais famoso deles, com certeza, é um outro lendário, o Mewtwo da primeira geração. Então, se a gente tiver Koraidon e Miraidon como Pokémon artificiais, criados por lendários, a gente poderia ter acesso a esses lendários desde o início da nossa gameplay, pelo menos as formas alternativas deles que nos permitiriam explorar todo o mapa da nova região, ainda, de novo, como eu já tenha dito, que a gente não tenha capturado efetivamente esses lendários, que essa captura, que essa batalha só aconteça no final do jogo, beleza? Agora vamos
vamos para outra teoria que explicaria esses símbolos nas capas de Scarlet Violet. Essa teoria não me parece tão interessante quanto a anterior, mas também ganhou força muito por conta de vídeos feitos num canal gringo, o canal da Kayla, Kayla's Capsule, e ela fez vídeos tentando explicar o que são cada um desses símbolos. Ela faz vídeos bem aprofundados sobre cada um desses símbolos. Acho que ela fez 3 vídeos, começando pelo símbolo no topo à esquerda. Como eu já disse, esse seria o símbolo do sextante, ou do sextant em inglês, que seria um equipamento, um objeto de exploração em navegações. Ela vai mais a fundo e inclusive explica esses 2 zeros que a gente pode ver nesse símbolo. Esses 0 zeros seria uma referência a um erro de utilização desse objeto relacionado ao horizonte não estar devidamente alinhado. Como ele utiliza como parâmetro, né, como referência o horizonte perfeitamente alinhado, se o horizonte não estiver alinhado, aí você tem um erro na utilização desse objeto. Ele não vai te entregar a informação que você quer e por isso vem a representação desse 00. Interessante essa informação, essa ideia, essa teoria da Kayla, beleza? No topo à direita, a gente teria a representação do multiplayer com 4 jogadores. Ela diz que esse símbolo já foi utilizado anteriormente na franquia, no Battle Royale da 7ª geração. Era um símbolo muito parecido, só que ao invés de círculos, tinham luvas de boxe, que também iam em direções opostas. Realmente tem uma semelhança muito grande com esse símbolo. Vou colocar na tela pra vocês, claro, o símbolo do Battle Royale da 7ª geração Sunny Moon. Era até interessante, mas como várias outras coisas, não foi reutilizado nas gerações seguintes, beleza? O símbolo da parte de baixo da capa à esquerda é o mais polêmico, que é aquele que, segundo a teoria anterior, poderia ter sido visto, ter uma visão aérea, né? E aí representaria algum raid voador. Aqui, o que a Kayla disse é que isso lembra a ela o mapa de stats. Tá ligado aquele mapa de stats que mostra HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e velocidade? Então, ele também é um hexágono, assim como nesse símbolo aqui. Então, ela acredita que esse símbolo poderia representar alguma facilitação na hora de montar um Pokémon competitivamente, na hora de você manipular os stats do seu Pokémon. E o último símbolo na parte de baixo, à direita, esse é o mais complexo de todos, mas ela diz que isso aqui seria um Quantum Time Crystal, ou Cristal do Tempo. E isso estaria relacionado a algum tipo, novamente, de viagem temporal, beleza? Não me pergunte o que é um Quantum Time Crystal. Ela fala várias coisas, como se dentro desse cristal não passasse tempo, ou não tivesse direção, que a cena extra daquele segundo trailer da franquia, né, que aparecem vários cristais, seria uma cena de dentro de um cristal de tempo. E é por isso que a Pokébola faz aquele caminho. Ela explica, ela dá toda uma explicação física pra isso. Eu não vou nem tentar explicar porque eu não tenho noção disso, mas você pode dar uma olhada no canal da Kayla's Capsule. Então, assim, é bem interessante essa teoria, mas eu acredito que a teoria que aponta pra esses logos representando as novas formas desses lendários faça mais sentido, até porque a gente já tem a informação, pelo menos segundo o Riddler Q, que cada um dos lendários vão ter 5 formas, beleza? Então é muita coincidência ter a cabeça do lendário e 4 símbolos ao redor, somando 5 e combina com as 5 formas. Mas enfim, você pode dizer no que você acredita, e se não for nenhuma dessas teorias, me conta aí se você viu alguma outra teoria que explica esses misteriosos logos na capa da 9ª geração, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, não esquece, hein? Compartilha o vídeo com os amigos, e é isso! Eu conto sempre muito com o apoio de vocês. Bora chegar nos 800 mil fantasmas. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força sempre, e até a próxima.